Pessoal, então, boa noite a todos. A gente não teve aula na semana passada, né, que foi feriado, teve um feriado quinta e sexta. Na aula passada, a gente terminou ali a parte de funções. O vídeo já está lá no Siga, está cadastrado, para quem não conseguiu acompanhar. E hoje a gente vai falar um pouco sobre expressões, ok? Se por acaso alguém tiver algum problema para me escutar aí, dá um toque no chat, tá? Ou abre o microfone e fala. Pessoal, então assim, eu vou explicar a aula de hoje, tá? Então aqui, aula 10, dia 19 de junho, equações exponenciais, tá? Então a gente vai ter aqui uma webconferência, vou passar o conteúdo para vocês, depois ali umas 8 horas vocês vão estudar o material e fazer os exercícios propostos aí no material, tá? São 4 ou 5 equações, é bem simples, e no próprio material aqui, que está no Siga, já tem o resultado desses exercícios propostos, tá? Se vocês forem ver no Siga, tá? Amanhã tem uma atividade cadastrada, exercício de revisão, dia 20 de junho. Essa atividade de amanhã, do sábado, é equivalente à semana passada, na sexta, que a gente não teve aula, né? Então, para a gente repor aquela sexta, vai contar aqui essa atividade, tá? O que essa atividade é? São exercícios de revisão para segunda avaliação da disciplina, tá? Então, vocês vão pegar com os exercícios, baixar o PDF, vão fazer os exercícios, não precisa me enviar, tá? No final dos exercícios tem foto da resolução no meu caderno que eu fiz e já coloquei ali, então vocês vão ter o resultado ali e a resposta de todos os exercícios. E caso tenha qualquer dúvida, vocês podem mandar por e-mail, enfim, WhatsApp, que a gente vai conversando tirando dúvida, tá? Amanhã não vai ter webconferência e vocês não precisam fazer exatamente isso amanhã e me entregar, tá? Não quero que me entreguem isso aqui. Vocês peguem hoje, amanhã, façam aí durante a semana, tá? Por quê? Porque na semana que vem, dia 26, na sexta, a atividade é a avaliação número 2, tá? Aí na semana que vem, na terça-feira, eu vou abrir aqui a atividade, a avaliação, aí vocês vão ter de terça-feira, dia 23, até dia 2 de julho, para fazer a atividade avaliativa e me entregar ou por e-mail ou postar aqui no Siga, tá? Da mesma forma que a gente fez na primeira avaliação, tá? Ou postem no Siga, na própria atividade, ou por e-mail. Vocês vão resolver no caderno, numa folha, e vão colocar, vão bater foto do caderno da folha e vão me mandar as fotos por e-mail ou postar as fotos aqui no Siga. Lembrando que no Siga, para postar mais de um arquivo, tem que colocar numa pasta, compactar a pasta, e aí vocês postam aqui no Siga, tá? Aí quando abrir semana que vem, vocês vão entrar aqui na atividade avaliativa 02, vai ter todas ali as instruções, a data final já está aqui, 2 de julho, e também o arquivo para vocês baixarem com a avaliação, tá? Que é um PDF, uma folha só, bem semelhante a como foi da outra avaliação, tá? Aí na própria avaliação, vocês podem, se quiser, tem um espaço em cada questão, se vocês quiserem imprimir e resolver na própria folha da avaliação e bater a foto e me mandar, pode ser, ou escrevam no caderno separado, numa folha, e enviem depois só as respostas, ok? Mas isso eu vou abrir a partir de vocês na semana que vem, dia 23, tá? Então, na atividade de amanhã, sábado, e na semana que vem, não tem webconferência, tá? Porque amanhã é só exercício de revisão e na outra semana é só atividade avaliativa, tá? Então a gente não vai ter encontros. Qualquer dúvida, então, pessoal, como eu falei sobre o exercício de revisão, me manda um e-mail ou WhatsApp, no próprio grupo, de repente alguém tem uma dúvida que todo mundo tem, a gente tira por ali, tá? Ok? Tranquilo? Entenderam? Tá, então, ó, não precisa fazer avaliação exatamente no dia 26, tá? Da semana que vem. Vocês têm até o dia 2 de julho, mas não deixem para passar o dia 2, tá? Porque não vou dar mais prazo. Vai ser o prazo máximo dia 2 de julho. Vocês vão ter aí, dia 23, dia 2, praticamente 10 dias para resolver. Então, como semana que vem não vai ter a web, vocês podem aproveitar o horário da semana que vem de sexta-feira e fazer a atividade e já mata esse problema, né? Ok? Tranquilo, pessoal? Alguém dá um sinal de vida aí, por favor. Ok, beleza. Pessoal, então vamos começar aqui a aula de hoje, tá? Vamos falar de equações exponenciais, tá? Equações normais, assim, as equações mais simples, provavelmente vocês já viram no ensino médio ou no primeiro grau, tá? Equações exponenciais, provavelmente vocês nunca viram. Então vamos lá. Primeiro vamos falar um pouco sobre o que é uma equação, tá? Definir uma equação. Então, aqui a gente tem aqui uma equação que é 2 mais x igual a 5. A gente diz que essa igualdade é uma sentença matemática aberta
pois pode ser verdadeira ou falsa, dependendo do valor que a gente for atribuir à letra x. Tá? Se o x for igual a 3, isso aqui é uma sentença matemática falsa. Se for diferente de 3, valor de x, isso aqui é uma sentença matemática... desculpa, se o x for diferente de 3, isso aqui é uma sentença matemática falsa. Isso fica bem óbvio, né, pessoal? 2 mais 3, todo mundo sabe que é igual a 5. Então, se eu falar que o x vale 3, isso aqui é verdade. Se eu falar que o x vale qualquer coisa diferente de 3, isso aqui é falso, tá? Não é algo verdadeiro. Então, sentenças matemáticas desse tipo são chamadas de equações. Então, a letra x é a variável da equação, e o número 3, nesse caso aqui, é a raiz ou a solução da equação, e o conjunto que a gente chama aqui de S igual a 3 é o conjunto solução da equação, tá? Que é o conjunto verdade. Então, matematicamente, a gente escreve que a letra S maiúscula igual, abre e fecha chaves, e coloca aqui qual o valor, ou quais valores de x, o x pode assumir para que a sentença seja verdadeira, tá? Então, eu sempre vou querer que o x tenha um valor que torne a equação verdadeira. Em outras palavras, eu tenho que encontrar o valor de x que torna a equação verdadeira. Então, por exemplo, ó, 2x mais 1 igual a 7. Qual é o valor de x que eu tenho que colocar aqui para que isso seja verdade? Tá? A gente resolvendo isso aqui, a gente depois vai descobrir que 3 é a única raiz, tá? O que é aqui raiz, pessoal? Raiz nada mais é do que o valor que x assume para que isso seja verdade. Então, nessa equação, a gente tem que a solução da equação é igual a 3. Por quê? Se eu colocar 3 aqui, ó, 2 multiplicado por 3, lembrem que quando tem 2 e aqui um x ou uma letra, enfim, e não tem nenhum sinal, isso aqui é uma multiplicação. Então, 2 multiplicado por 3 mais 1 é igual a 7. Então, a raiz dessa equação aqui é 3. Deixa eu voltar que tem gente entrando aqui. Um outro exemplo, B. 3x menos 5 igual a menos 2. Nesse caso, a única raiz dessa equação é o valor 1. Então, a solução dessa equação é igual a 1. Por quê? Se eu colocar 1 aqui, 3 multiplicado por 1 é 3, menos 5 vai ser igual a menos 2. Ok? Então, resolver uma equação, pessoal, é determinar todas as raízes da equação que pertencem a um conjunto previamente estabelecido, chamado conjunto universo. Então, uma equação, ela vai ter as raízes, e essas raízes nada mais são do que os valores de x, ou de y, ou da letra que a gente estiver utilizando, que vão satisfazer a equação como verdadeira, tá? Então, vamos fazer aqui um exemplo, ó. Exemplo 1. Resolver a equação x ao quadrado é igual a 4, tá? Isso aqui é uma equação de segundo grau. Eu não vou cobrar isso aqui nos exercícios, nem na avaliação, tá? Mas só vou passar para vocês aí ter uma noção. Então, x ao quadrado é igual a 4 nos reais. Como é que eu resolvo isso aqui? Tá? X ao quadrado é igual a 4, para resolver, pessoal, como é que a gente faz aqui? Eu posso colocar uma raiz quadrada nos dois lados aqui, tá? E aí a raiz quadrada com esse elevado a 2 eu vou eliminar, e raiz quadrada de 4, todo mundo sabe que é 2, né? Porque 2 multiplicado por 2 é igual a 4. Então, um conjunto verdade dessa equação aqui, as raízes reais dessa equação são menos 2 e mais 2, tá? Então, a solução vai ser menos 2 e mais 2. Por que é menos 2 e mais 2? Porque se eu colocar 2 positivo elevado a 2, eu tenho 4. Se eu colocar menos 2 elevado a 2, eu também tenho 4 positivo. Por quê, pessoal? Lembrem, ó, quando eu multiplico um número negativo por um número negativo, o resultado é positivo, tá? Lembrem, menos com menos dá mais, tá? Tanto na multiplicação, quanto também quando a gente vai fazer a soma. A soma não, quando tem um sinal na frente do outro, tá? Então, menos 2 multiplicado por menos 2, eu também tenho 4. Então, nesse caso aqui, a solução dessa equação é menos 2 e mais 2. Porque se eu colocar aqui 2 ou menos 2, os dois vão ter como resultado o valor 4, tá? Isso aqui é uma equação do segundo grau, ok? Se a gente for resolver nos reais, né, que são todos os números negativos e positivos. Se a gente for resolver a mesma equação nos naturais, tem uma pequena diferença. Por quê? Os naturais eu só tenho números positivos, né? Eu não tenho números negativos. Então, eu tenho que desconsiderar o menos 2. Por mais que se eu colocar aqui menos 2 ao quadrado, eu vou ter como resultado 4, eu, estando numa equação nos naturais, eu não posso ter número negativo. Então, nesse caso, a única raiz natural que vai ter da equação é o número 2, tá? Então, é bem importante eu saber se a minha equação, a gente está trabalhando nos reais, nos inteiros ou nos naturais, tá? Lembrando, naturais, números positivos, inteiros,
números negativos e positivos, e os reais são todos os números fracionados, inteiros, enfim, todos os números existentes, negativos e positivos, tá? Aqui, resolver a equação, uma equação mais simples do primeiro grau, 5x igual a 25 nos naturais. Tá? Como é que eu resolvo isso aqui? Lembrando sempre, pessoal, ó, eu tenho que sempre deixar o x sozinho, né? Eu tenho que isolar o x. Então, se o meu 5 está multiplicando o meu x, esse 5 vai passar aqui para baixo do 25 dividindo, né? Então, eu vou ter x igual a 25 dividido por 5. 25 dividido por 5 é igual a 5. Então, a raiz natural da minha equação é o número 5, tá? Então, a solução aqui é igual a 5. Por quê? Porque 5 multiplicado por 5 é igual a 25, tá? Mas, de novo, pessoal, para a gente resolver isso, a gente sempre vai tentar isolar o x, tá? E lembrem, se o número está multiplicando o x, ele passa para o lado da igualdade dividindo, tá? Quando eu passo o número que está somando um lado aqui, ou subtraindo, para o outro lado da igualdade, a gente também inverte o sinal, tá? Depois a gente vai ter ali mais alguns exemplos. Então, pessoal, aqui a gente vai chamar de equação do primeiro grau, tá? As equações do tipo ax mais b igual a zero, onde a e b são números conhecidos com a diferente de zero. O que isso quer dizer, tá? Tem gente que vai olhar, x, b, tanta letra, enfim. Mas é bem simples, tá? A equação do primeiro grau é quando eu vou ter aqui o número a e o número b com a diferente de zero, eu consigo igualar a zero. Então, esse a pode ser qualquer valor diferente de zero, para quê? Para que eu tenha o x na equação, né? Porque se o a for zero, zero multiplicado por qualquer coisa, inclusive por x, é zero. Aí ia ficar só b igual a zero, não ia ser uma equação. Então, com qualquer valor de a diferente de zero, e b qualquer valor, eu tenho uma equação do primeiro grau, tá? Quando eu tenho um x aqui elevado ao quadrado, eu tenho uma equação do segundo grau, tá? Quando eu tenho um x elevado ao cubo, do terceiro grau, e assim por diante. Mas aqui a gente vai ver somente equações do primeiro grau, tá? O segundo grau foi só aquela pequena introdução ali. Então, aqui um exemplo, ó. 3x menos 5 é igual a zero. Se a gente for tentar fazer essa equação aqui nessa fórmulazinha aqui, ou descobrir o valor de a e b, o a é sempre o número que está multiplicando o x, tá? E o b é o outro número que está sozinho, nesse caso, o menos 5. E para resolver uma equação do primeiro grau, a gente deve isolar a incógnita x e um dos lados da igualdade. Então, como eu falei, eu tenho que deixar o x sozinho e todo o resto do outro lado aqui da igualdade. Então, aqui no passo a passo, ó, 3x menos 5 igual a zero. Primeira coisa que tem que fazer, eu vou pegar o número que está sozinho, sem o x, e vou passar para o outro lado da igualdade. Se eu tenho menos 5 do lado esquerdo, quando eu passo o 5 para o outro lado da igualdade, fica 5 positivo, né? Lembrem, sempre que eu passo para o outro lado da igualdade, eu altero o sinal. Se é menos, vira mais, se é mais, vira menos. Nesse caso, era menos aqui, negativo, ficou positivo. E tenho 3x igual a 5. Eu tenho que pegar esse 3 e passar para o outro lado da igualdade, como aqui está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar x igual a 5 sobre 3. Tá? E o resultado é isso aqui mesmo. Então, a solução dessa equação é 5 sobre 3. Se eu colocar aqui 5 sobre 3 no lugar do x e resolver isso aqui, eu vou ter como resultado o valor 0. A gente também, pessoal, tem aqui uma fórmula geral, tá, para resolver as equações de primeiro grau nos reais. Tá? Não é obrigado a usar essa fórmula, tá? É exatamente o que a gente está fazendo aqui, mas tem uma fórmula geral que diz o seguinte, ó. Então, a gente tem ax mais b igual a zero, com a diferente de zero. Se a gente for isolar aqui, ó, ax igual a menos b, tá? Eu passei, então, o b que está somando para o outro lado, negativando, deixando para o negativo, e o a que está multiplicando o x, eu passo dividindo. Então, a fórmula geral de uma equação do primeiro grau é sempre menos b dividido por a. Isso aqui é uma formulazinha, que se eu tiver a minha equação dessa mesma forma aqui, tá? Que a gente está aqui em amarelo, eu vou conseguir resolver bem facilmente, tá? Que, como eu falei, nada mais é do que eu isolar o x, ok? Então, vocês podem ou usar a fórmula ou simplesmente sempre isolem o x. Então, por exemplo, aqui, ó, resolver a equação nos reais aqui, 2x mais 5 é igual a zero. Usando a fórmula lá, eu tenho que o a é igual a 2, lembrem, o a é o número que multiplica o x, e tenho que o 5, que é o número sozinho aqui, é o b. Pela fórmula, eu tenho que o resultado é sempre menos b sobre a. Se o menos b é igual a 5, o a é 2, a minha solução vai ser menos 5 sobre 2. Ah, eu posso fazer, professor, sem ter que lembrar da fórmula? Claro. O que a gente vai fazer aqui? Só passo 5 para o outro lado, vai ficar menos 5.
e vou passar o 2, que está multiplicando, dividindo, vai ficar menos 5 sobre 2, tá? É a mesma coisa. Então, tanto faz, tá? Querer usar a fórmula ou fazer ali no passo a passo, ok? Só que assim, pessoal, ó, na equação, para usar a fórmula, a gente sempre tem que igualar a zero. Então, eu tenho que, se, por exemplo, a equação tem um número aqui e do outro lado da igualdade não é zero, eu tenho que passar esse número para o lado esquerdo, tá? E deixar igual a zero aqui para poder usar a fórmula, tá? Aqui a gente vai ter alguns exercícios resolvidos, tá? Que são daí equações um pouco mais complexas, tá? Mas no final das contas, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar montar isso aqui para resolver a equação. Ok? Estão ainda, pessoal? Estão vivos? Sim ou não? Sim? Então tá. Catarina disse que estão vivos ainda. Pessoal, então aqui 3 exercícios resolvidos, tá? Vamos pro primeiro aqui. A é igual a 3x menos 5 igual a 2x mais 6. Lembrem, ó. Eu tenho que sempre isolar o x. Então, o que a gente vai ter que fazer? Eu vou ter que jogar tudo que tem x para um lado e tudo que não tem um x para o outro. Tá? É basicamente isso. Então, como é que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar o 2x que está do lado direito da igualdade e vou passar para o lado esquerdo. Só que eu vou passar ele todo, tá? Não vou passar só o 2 nem só o x. Tem que ser aqui o termo todo. Como aqui é positivo, quando ele vir para a esquerda, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar 3x que eu já tinha, menos o 2x que eu passei para o outro lado da igualdade. Do lado direito eu já tinha o 6, e vou passar o outro número aqui, que é o menos 5, para o lado do igual, mas mudando o sinal. Se aqui é menos, quando eu pular o 5 para o outro lado da igualdade, vai ficar mais 5. Então, eu vou ter aqui mais 5. Resolvendo aqui, vou ter 3x menos 2x é igual a x. E 6 mais 5 é igual a 11. Então, a solução da minha equação vai ser igual a 11. Ok? Então, é sempre assim, pessoal. Eu jogo tudo do x para um lado e tudo tem o número para o outro, tá? Se, por exemplo, aqui, se a gente pegasse esse 6 mais 5, deu 11, pessoal, e jogasse para a esquerda aqui, tá? Com o sinal invertido, e aí igualasse aqui a zero, também poderia usar a fórmula que seria a mesma coisa, tá? Ficaria daí aqui x menos 11 igual a zero. Se eu usar a fórmula menos b, que é o 11 aqui, menos, né, que já está negativo, menos com menos vai dar mais. O a, como vale 1, que é na frente do x, 11 dividido por 1, vai dar 11, tá? Então, como eu falei, ou separa o x tudo para a esquerda e para a direita e acha aqui, ou se quiser igualar a zero, usar a fórmula também, tanto faz, tá? Eu acho mais simples fazer assim direto, tá? Sem usar aquela fórmula, não. Aqui um outro exemplo um pouco maior, ó, 2 multiplicado por x mais 3, mais 3 multiplicado por x menos 1, igual a 7 multiplicado por x menos 2. Desculpa, mais 2. Pessoal, aqui é só uma questão também matemática, tá? Apesar de ser um pouquinho maior, não é nada bicho de 7 cabeças. Eu vou pegar o 2 e multiplicar o que está aqui dentro. Então, primeiro, 2 multiplicado por x, 2x. Mais, está aqui, 2 multiplicado por 3, 6. O outro aqui, mais, está o mais aqui embaixo. 3 multiplicado por x, 3x. E aqui, 3 multiplicado por menos 1, menos 3. Está aqui o menos 3. Igual 7 multiplicado por x, 7x. Desculpa. E 7 multiplicado por 2, 14. Então, só resolvi aqui, tá? Multipliquei aqui o número na frente do parênteses por cada um dos dois termos que a gente tem dentro dos parênteses. E agora eu vou fazer o quê? Tudo que tem x para um lado, tudo que não tem para o outro. Então, aqui 2x continua, o 3x já está aqui, continua mais 3x, e o 7x positivo, que está do lado direito do sinal de igualdade, eu passo para o lado esquerdo, só que eu troco o sinal, fica menos 7x. Do lado direito da igualdade vai ficar o 14, que já estava, o mais 6 vai passar menos 6, tá? Muda o sinal, e o menos 3 eu vou passar mais 3, também muda o sinal. E agora é só uma questão de somar e subtrair, né? 2x mais 3x, 5x menos 7x, menos 2x. 4 menos 6 dá 8, mais 3, 11. Agora o que eu faço? Eu pego o menos 2, tá, pessoal? Para deixar o x sozinho, e passo o menos 2 para o outro lado, dividindo. Só que nesse caso aqui, pessoal, quando ele passa dividindo, tá? Eu não vou mudar a igualdade, tá? Porque, na verdade, essa operação aqui é uma operação de multiplicação. Então, para o outro lado, eu vou passar o menos 2 dividindo. Então, vai ficar 11 dividido por menos 2. Que o resultado final vai ser menos 11 dividido por 2. Tá? Não precisa fazer a divisão, isso aqui daria 5,5, tá? Mas podem deixar assim como fração. Então, a solução final é menos 11
dividido por 2. Sei que o pessoal não gosta muito de fração, tá? Mas na graduação não tem mais como ter meio de fração, tá? É obrigado a gostar. E aqui a última, a C, 5x mais 12 é igual a 2x menos 3 multiplicado por x mais 2. Primeira coisa, eu vou resolver essa multiplicação aqui, né? Para tirar esse parênteses. Então, o resto eu copio tudo igual, ó. 5x mais 12 igual a 2x menos 3 multiplicado por x, 3x, menos 3 multiplicado por mais 2, menos 6, tá? Não esqueçam isso aqui, tá, pessoal? Tem esse menos aqui, tá? Então, esse menos ele vai alterar tanto o sinal do x quanto do 2. É como se eu tivesse mais 3 multiplicado por menos x e por menos 2, que vai dar menos 3x e menos 6. Não cometam o erro de fazer menos 3x, esquecer o sinal aqui na frente e colocar aqui mais 6, tá? Porque esse sinal de mais, ele tá para tudo aqui dentro, tá? Ele vale para todos eles. E agora, o que a gente faz? Isolar o x. Então, o 5x continua, o 2x aqui vai para o outro lado, menos 2x, o menos 3x aqui pula para o outro lado, mais 3x. Aqui eu tinha o menos 6, que já está aqui, e o mais 12 pula para o outro lado da igualdade, mudando o sinal, menos 12. Então, ficou 6x, que é 5x, menos 2, que dá 3x, mais 3 vai dar 6x, tá? Igual a menos 18. Menos 6, menos 12, menos 18. O 6 está multiplicando o x, passa para o outro lado dividindo. Vai ficar menos 18, que já tinha, dividido por 6. 18 dividido por 6 é 3. O sinal de menos continua, né? Então, o resultado vai ser menos 3, tá? A solução da equação aqui é menos 3. Daí, pessoal, conseguiram pegar aí? Não. Essas aqui são equações mais simples, tá? Exponenciais, um pouquinho mais complicado. Isso aqui vocês vêem, com certeza viram na oitava, na segunda. Eu sei que tem muita gente que faz tempo que saiu da escola, aqui do colégio, mas no segundo grau e no primeiro, vocês com certeza, a equação do primeiro grau vocês veem. Alguém só dá um sinal de vida aí, por favor. Alô? Tá, tô vivo? Então tá. Vamos sair correndo? Pessoal, como eu falei, a matemática, vocês vai ter os exercícios aqui para fazer nessa aula de hoje, de amanhã também tem revisão dessa parte, tá? Então vocês têm que aprender resolvendo mesmo, tá? No exercício de amanhã e nesse de hoje aqui, no final que tem para vocês fazer, tem o resultado, então tem a resposta, vocês vão conseguir fazer e verificar se está certo ou não, tá? E caso tenha alguma dúvida, não consigam fazer, aí depois vocês entram, falem comigo, tá? Pessoal, aqui equações exponenciais, tá? Aqui daí é um pouquinho mais, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Todo mundo jantando, Valnei falou, tá certo, Valnei. Pessoal, então, equação exponencial é toda equação que apresenta a variável no expoente, tá? Podendo as bases ser iguais ou não. Então, qual é a diferença? Eu não vou ter o x ali na base, e sim no expoente, tá? Então, a equação exponencial é isso aqui, ó. O x não está na base, o x está lá em cima, ó. Então, é 2 elevado a x igual a 32. 7 elevado a 4x mais 7 igual a 7 elevado a 2x menos 6. 4x ao quadrado... Aqui, 4 elevado a x elevado ao quadrado igual a 4 elevado a 16. 5 elevado a x mais 3 igual a 2 elevado a 3x menos 1, tá? Apesar de ser um negócio assim, à primeira vista, cabuloso, a resolução vai chegar um momento que vai ser igual ao que a gente viu até agora, tá? É só uma questão de igualar as bases, ok? Então, quando a gente compara duas potências de bases diferentes, representando uma equação exponencial, o recurso que nos permite chegar ao conjunto de solução é usado de logaritmo, tá? Só que a gente não vai ver aqui equações exponenciais com as bases diferentes, tá? Porém, se a gente estiver comparando potências de bases iguais, o procedimento consiste em transferir a comparação entre as potências para uma comparação entre os expoentes dessas potências. O que isso quer dizer? Bem simples, tá? Tem uma equação exponencial, 7 elevado a 4x mais 7 é igual a 7 elevado a 2 menos x. As bases aqui, pessoal, são iguais, ó. Porque eu tenho 7 de um lado igual a 7 do outro. Então, nesse caso, a gente elimina as bases e só faz a comparação do expoente. Então, nós vamos comparar 4x mais 7 com 2x menos 6, pois as bases das potências são iguais. Ou seja, para resolver isso aqui, eu tenho que resolver a equação 4x mais 7, que é igual a 2x menos 6, que é exatamente o que a gente viu ali antes. Aí ela vai se tornar uma equação do primeiro grau, tá? Ou do segundo grau, enfim. A equação exponencial, ela começa como uma equação exponencial, mas no fim, ela se torna uma equação de grau 1, de grau 2, tá? Enfim. Outro exemplo aqui, 4x
elevado a x elevado ao quadrado é igual a 4 elevado a 16. Como aqui as bases são iguais, a gente elimina as bases e compara só o expoente. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 16. Então, vamos comparar x ao quadrado com 16, pois as bases das potências são iguais. Tá? Nesse resultado aqui fica fácil saber que o resultado é 4, né? Porque x ao quadrado é igual a 16, a gente coloca a raiz dos dois lados, elimina o 2, 16, a raiz quadrada de 16 é 4, tá? Então, pessoal, assim a igualdade entre potências de bases iguais passa a ser uma igualdade entre os expoentes dessas potências, que é o que a gente viu até ali anteriormente, que são as equações do primeiro grau ou segundo grau. Portanto, quando a gente tiver o A, que é uma base aqui, pertence aos reais, com A maior que 0 e A diferente de 1, nós vamos ter que qualquer valor, número, desde que seja maior do que 0 e diferente de 1, elevado a x mais qualquer coisa, igual a esse mesmo valor elevado a um outro valor, x2 aqui, a gente vai ter que, a resolução disso é igualar as potências. Então, resumindo, eu tenho equações exponenciais, eu tenho que igualar as bases, ou se as bases já forem iguais, eu esqueço as bases e só faço uma comparação, uma igualdade entre as potências. E aí isso vai se tornar uma equação que a gente viu aqui anteriormente do primeiro grau, tá? Nesse estilo que a gente viu aqui antes. Antes de fazer alguns exemplos aqui, tá? Tem algumas propriedades das potências, pessoal, que eu vou falar para vocês, tá? Eu sei que é difícil vocês decorar, não precisa decorar, mas eu vou falar aqui, depois vocês vão ler o material e vão tentar reler aí para pelo menos tentar lembrar de algumas, tá? Então, considerando A e B, que é qualquer dois números que pertencem aos reais, diferente de 0, e N, qualquer valores dos inteiros, tá? Que são qualquer número negativo e positivo mais inteiros, a gente tem essas propriedades de potência aqui, tá? Isso aqui é bem importante para a gente conseguir resolver equações exponenciais. Primeira propriedade, se eu tenho qualquer valor A elevado a um número M, multiplicado por esse mesmo valor A elevado por um outro número N, isso aqui é igual eu manter a base e somar o expoente. Com certeza vocês já ouviram isso em algum lugar na vida. Mantém a base e somos os expoentes, tá? Essa é a propriedade aqui, a primeira, ó. Tem duas bases iguais que estão multiplicando. O que eu faço? Eu mantenho a base, se elas são iguais, e só somo os expoentes. Então, eu vou falar que A elevado a N multiplicado por A elevado a N é igual a dizer que o A está elevado a N mais N. Vamos colocar aqui o número para A, 3. 3 elevado a 2 multiplicado por 3 elevado a 4 é igual a dizer que é igual, na verdade, a 3 elevado a 2 mais 4, tá? Então, mantenho a base e somo os expoentes. A segunda regra, se for divisão ao invés da multiplicação, eu não somo os expoentes, eu subtraio. Então, A elevado a M dividido por A elevado a N, eu vou ter que o A vai ser elevado a M menos N, tá? É o inverso aqui da multiplicação. Uma outra, se eu tenho uma base qualquer elevado a N multiplicado por uma outra base daí diferente, um outro número elevado também a N, ou seja, aqui as bases são diferentes, mas o expoente é igual, eu posso escrever isso dessa forma aqui, ó. A multiplicado por B elevado a N. Então, se eu tenho 2 elevado a 2 multiplicado por 3 elevado a 2, eu posso escrever isso tendo 2 multiplicado por 3 elevado a 2, que vai ser o mesmo resultado. Se ao invés da multiplicação eu tiver uma divisão, o que muda é que eu vou dividir as bases. Então, A elevado a N dividido por B elevado a N vai ser igual a dividido por B elevado a N. De novo, se eu tenho aqui o A igual a 2 e o B igual a 3 elevado a 2. Então, eu tenho 2 elevado a 2, 3 elevado a 2. Como é uma divisão, eu posso dividir o 2 e o 3 e depois elevar a potência N, que nesse caso, nesse exemplo, seria 2, tá? A potência 5, desculpa, a propriedade 5 é quando eu tenho uma base elevado a uma potência e tudo isso está elevado a uma outra potência. Isso aqui a gente pode escrever assim, ó, A elevado a N multiplicado por N. Então, quando eu tenho uma base que tem uma potência, isso tudo é elevado a uma outra potência, eu não vou fazer a potência de M de N, tá? Eu vou simplesmente multiplicar aqui com N com M e vou manter a base. Então, vai ficar A elevado a N multiplicado por N. Quando a gente tem aqui uma raiz N, que pode ser qualquer valor, 2, 3, 4, enfim, e dentro da raiz eu tenho uma base A com um expoente M, eu posso escrever isso aqui igual a M menos N. Tá? Ou seja, o que está aqui no expoente de A fica em cima da fração, e o número que está lá na raiz, que quando é raiz quadrada é 2, quando é raiz cúbica é 3, quando é raiz quádrupla é 4, fica aqui embaixo da
fração, tá? Então fica A elevado a M dividido por N, que é o inverso dessa potência, dessa propriedade 5 aqui. E essa última aqui também, que é bem importante, sempre que eu tenho um número, aqui, um número A, elevado a uma potência negativa, o que a gente faz? Eu faço a inversão desse número e deixo a potência positiva. Então, A elevado a menos M é igual dizer que é 1 dividido por A elevado a M positivo. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 elevado a menos 2, eu posso escrever isso igual a 1 dividido por 2 elevado a 2 positivo, tá? Todo mundo lembra que embaixo do número, qualquer número, aqui eu posso escrever a barra aqui da fração e escrever o número 1. Então, aqui eu poderia escrever A menos M dividido por 1, tá? Que não vai mudar nada. Então, a gente só vai fazer o quê? Vai inverter essa fração e trocar aqui o sinal da potência, de negativo para positivo, ok? Tem alguns exemplos depois ali para vocês fazerem. A gente vai fazer aqui também, que vai ficar mais claro de entender. Então, vamos para os exemplos ali para a gente tentar entender melhor. Resolver a equação exponencial 2 elevado a x mais 3, que é igual a 2 elevado a 2x menos 1. Pessoal, isso aqui é muito fácil, né? Bases iguais, o que eu faço? Eu esqueço as bases. Eu só vou igualar as potências. Então, eu vou igualar x mais 3 igual a 2x menos 1. Então, tá lá, ó. Eliminei as bases, ficou o quê? X mais 3, que era a potência aqui da primeira base, e 2x menos 1, que era a potência aqui da base da direita. E aqui é só resolver uma equação comum. Coloco x para um lado, o que não tem x para o outro. Então, x menos 2x, porque o 2x estava aqui, pulou para o outro lado aqui. E o menos 1 estava aqui já, e o 3, que estava positivo, pulou para o outro lado do sinal de igual, menos 3. Então, x menos 2x é menos x, igual a menos 1 menos 3, menos 4. Sempre que eu tenho menos no x aqui, pessoal, ó, um x negativo, o que eu faço? Eu multiplico os dois lados da igualdade por menos 1, né? Para quê? Para deixar o x positivo. Então, se eu multiplicar esse lado por menos 1 multiplicado por menos x fica x positivo, e menos 4 multiplicado por menos 1 fica 4 também positivo, tá? Eu nunca posso deixar os x com um sinal de igual na frente, tá? Eu sempre tenho que multiplicar os dois lados por menos 1 para tirar esse negativo aqui, e quando aqui é negativo vai ficar positivo, e se for positivo vai ficar negativo. Nesse caso, como os dois são negativos, vai ficar igual, né? X igual a 4, tá? Então, a solução aqui é igual a 4. Aqui, resolver a equação 3 elevado a x menos 4 igual a 27. E agora? As bases aqui não são iguais. Só que teve uma outra coisa aqui que a gente tem que lembrar, que são os números, a fatoração aqui do 27, né? Os números que são divisíveis por 27. Eu consigo, pessoal, escrever 27 de outra forma, né? 27 nada mais é do que 3 elevado a 3. Se eu pegar o 3 e multiplicar por 3, dá 9. Se eu multiplicar por 3 de novo, dá 27. Então, aqui, ó, quando o número aqui é diferente, 99% das vezes, o que a gente faz? A gente tem que igualar essas bases como? Um dos números provavelmente vão ser potência, tá? Da outra base. Então, é só a gente descobrir qual é a potência. Se aqui fosse 9, 3 elevado ao quadrado é 9. Então, seria 3 elevado ao quadrado, a 2. Como é 27, é 3 elevado a 3, tá? Se fosse 81, 3 elevado a 4, e assim por diante. Então, vocês vão ter que descobrir aqui qual é a potência que vai me igualar as bases. Feito isso, é só a gente eliminar as bases que são iguais e igualar a parte de cima. Então, x menos 4 igual a 3. Passo o menos 4 para o outro lado, vai ficar mais 4 mais 3, x igual a 7. Então, a solução é 7. Nas equações exponenciais, pessoal, normalmente a dificuldade do pessoal é fazer isso aqui, tá? É fatorar isso aqui, descrever esse número aqui em potência de algum número, tá? Para daí igualar as bases, porque depois aqui é fácil, né? A parte do x ali para um lado para o outro é bem mais tranquilo. Essa aqui, pessoal, tá? Já é um pouco mais complexa. Eu passei aqui para vocês terem a noção de que existem coisas um pouquinho mais difíceis, tá? Mas, a princípio, isso aqui não vou cobrar na avaliação, tá? Mas resolver a equação aqui, 2x mais elevado a 2x, desculpa, 2 elevado a x mais 2, mais 2 elevado a x menos 1 igual a 18. Se vocês tentarem fatorar aqui 18 aqui, pegar achar os valores, as potências de 18, vocês vão ver que não tem como fazer com 2. Se eu fizer 2 elevado a 4, dá 16. Então, 2 a 4 não podia ser. Se eu fizer 2 elevado a 5, já dá 32. Tá? Também não vai ser. Então, não tem nenhum número que eu consiga aqui elevar a 2 para que dê igual a 18. Tá? Aí, essa aqui tem uma outra forma de resolver que é um pouquinho mais complexa. Tá?
Como eu falei, eu não vou cobrar isso aqui, é só para vocês verem que tem coisas mais difíceis na vida, tá bom? Então, vamos lá, aqui da minha equação, como é que a gente vai fazer, ó? Eu vou usar aqui, pessoal, aquelas propriedades das potências, tá? Primeira propriedade lá, ó, deixa eu voltar aqui. A elevado a m mais n, eu posso escrever como? Eu separo aqui os expoentes, tá? E faço a multiplicação das bases, que é a mesma base. Então, esse 2x mais 2, eu posso escrever assim, ó, 2x multiplicado por 2 elevado a 2. É a primeira regra lá. Posso fazer a mesma coisa aqui. Então, segundo, ó, 2 elevado a x menos 1, eu posso escrever 2 elevado a x multiplicado por 2 elevado a menos 1. Lembrem, ó, se eu tenho bases iguais multiplicando, eu posso manter a base e somar os expoentes. Se eu manter essa base 2 e somar x mais 2, eu vou ter o primeiro aqui, ó. E aqui, se eu manter a base 2 e somar o x menos 1, eu vou ter isso aqui, ó. Base 2, x mais menos 1, que é a mesma coisa aqui de baixo. Igual a 18. Tá, o 18, por enquanto, vamos deixar ele quieto lá. Todo mundo sabe que 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, o que eu fiz aqui? Resolvi essa potência aqui. Tá aqui o 4. Mais 2 elevado a x, que tá igual. E o 2 menos 1, o que a gente faz? Ó, última propriedade lá. Quando a gente tem um expoente negativo, ó. Base elevado a um expoente negativo, eu inverto o número ali, faço a fração invertida e troco o sinal. Então, 2 elevado a menos 1 é igual a 1 elevado a 2, tá? Por quê? Eu deixo 1 em cima, coloco aqui a base 2 embaixo e altero o sinal negativo do expoente. Quanto que é 2 elevado a 1? É 2, tá, pessoal? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, isso aqui é igual a 1 meio, igual a 18. Só para relembrar, se vocês não estão lembrados, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, e todo número elevado a 0 é igual a 1, tá? Isso é bem importante saber. Se o cara não souber isso aqui, não tem nem como começar. Então, o número que é elevado a 0 é 1. Qualquer número. E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, tá? A 1 positivo, né? Quando é 1 negativo, é ele mesmo mais invertido, tá? É a fração dele aqui com 1 e o número embaixo. E aqui, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar aqui o termo comum que tem aqui, tá? Nessas duas multiplicações. Qual é o termo comum que eu tenho aqui nessas duas somas aqui, nesses dois termos? É o 2x, né? Desculpa, o 2 elevado a x. Eu tenho tanto aqui quanto aqui. Então, o que eu faço? Eu isolo ele, tá? Eu deixo ele em evidência. Isso aqui eu acho que é da 8ª série ou 9ª, não lembro, tá? Deixar um termo em evidência, que é o 2x. Então, eu deixo 2x em evidência e multiplico os outros números aqui que estavam multiplicando ele antes. Então, 4 mais 1 meio. E vou escrever dessa forma aqui, ó. Por quê? Escrevendo assim, ó, se eu fizer 2 elevado a x multiplicado por 4, eu tenho aqui a primeira parte. Mais 2 elevado a x multiplicado por menos 1, eu tenho aqui a segunda parte. Então, isso aqui em cima, eu consigo reescrever dessa forma aqui, tá? Deixo o termo comum aqui em evidência, que é o 2x, e multiplico aqui para os outros dois termos, tá? Fazendo a soma aqui dos dois, que é isso aqui. Igual a 18. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos somar essa fração com esse 4 aqui. Então, eu vou ter 2x multiplicado por isso aqui, somado, é 9 dividido por 2, tá? Não sei se vocês lembram somar fração ou não, mas aqui embaixo do 4 a gente consegue colocar o 1, né? Como eu falei, todo número embaixo dele a gente pode botar dividido por 1. E como é que a gente faz para somar a fração? 2 dividido por 1 que está aqui embaixo, mas não está mostrado aqui, é 2, e multiplico pelo número de cima, que é o 4, 8. Tá? Vai ficar, então, 8 dividido por 2, mais 2 dividido por 2, que é ele mesmo, multiplicado por 1, vai dar 1. Então, o 8 mais o 1 vai dar o 9 sobre 2. Ah, professor, não sei somar fração. Vai no Google lá, tem um monte de vídeo no YouTube, como somar fração, tá? Isso aqui não... isso aqui, na verdade, todo mundo que se formou no ensino médio deveria saber, não, deve saber, tá? Ah, não lembra? Tudo bem, não lembra, mas já viu em algum lugar. Então é só botar no YouTube, no vídeo lá, em 5 minutos vocês vão lembrar como somar fração, tá? É coisa bem fácil, bem tranquila. Então, igual a 18. Então, eu tenho aqui 2x igual a 18. Lembrem, ó, tá multiplicando aqui de um lado, o que eu posso fazer? Eu passo para o outro lado dividindo. Então, o 18 aqui vai dividir a minha fração ali, 9 meios. Fazendo isso aqui tudo, o resultado vai dar 4, tá? Por quê? 18 dividido por 2... Desculpa.
para fazer essa divisão aqui, pessoal, tá? A gente tem que fazer 18 multiplicado por 2, dividido por 9, tá? A gente faz em x. De novo, aqui embaixo do 18 eu posso colocar a barra aqui da fração e botar o número 1. Então, para dividir frações, a gente faz a multiplicação cruzada. Então, é 18 multiplicado por 2, tá? Dividido por 9 multiplicado por 1. Isso aqui vai dar 34 por 9, vai dar o 4 que está aqui, tá? E aí, no final, vai ter um negócio bem facilzinho, que é o 2x igual a 2 elevado a 2. Por que 2 elevado a 2? Porque é o 4 aqui, né? O 4 eu consigo escrever ele de uma potência de 2. 2 elevado a 2. Deixa eu ligar... Desculpa, pessoal. Deixa eu ligar meu notebook aqui, porque senão falta bater. E aí, se eu... Bases iguais, agora tá fácil, né? Bases iguais, eu elimino as bases. Eu tenho que x é igual a 2. Então, a solução disso aqui, tudo aqui em cima, é 2, tá? Ah, professor, posso de repente tentar colocar o valor de x aqui e fazendo aqui a potência soma para achar o 18? Claro. Se eu botar aqui 2, ó. 2 mais 2, 4. 2 elevado a 4, 16. Então, eu tenho 16. O x vale 2. Então, 2 elevado a 2, 4. Desculpa. 2 menos 1, 1. 2 elevado a 1, 2. 16 mais 2, 18. Então, eu achei que o x é igual a 2. Pode tentar fazer por tentativa e erro. Só que dependendo da equação, vai levar muito mais tempo do que a gente conseguir resolver ela assim, tá? Então, como eu falei, essa equação aqui é um pouco mais complicada, porque tem que ter essa percepção aqui para conseguir resolver, tá? Para não tentar resolver por tentativa e erro. Mas, como eu falei, esse tipo de equação aqui eu não vou cobrar. Só não vou cobrar por um motivo, porque a gente está com uma aula online, tá? Tudo mais. Se fosse presencial, eu cobraria, tanto é que está aqui na aula, né? Mas é para vocês verem que tem um pouco mais de complexidade, tá? Em alguns tipos de equações. Não é sempre tão trivial assim, tá? Se vocês forem fazer um concurso algum dia aí, para o nível superior, com certeza vão ter coisas desse tipo aqui, tá? E não assim tão simples, tá? Vamos resolver aqui a outra. Então, outra equação, isso aqui é simples. 4 elevado a x ao quadrado é igual a 8 elevado a x ao quadrado. São bases diferentes, pessoal. Só que tanto o 4 quanto o 8 eu consigo escrever em potência de 2, né? Porque os dois são múltiplos de 2. Como é que eu posso escrever 4? 4 nada mais é do que 2 elevado a 2. Tá aqui, ó. Então, reescrevi o 4 com 2 elevado a 2 e mantive lá em cima os expoentes. E o 8 eu posso escrever como 2 elevado a 3, ou 2 elevado ao cubo. Então, 2 elevado a 3, que é igual a 8, tá aqui. E mantive lá em cima o x menos 4, que é o expoente. E agora aqui, ó, base 2, base 2. Eu posso eliminar a base, só vou ficar com o que está aqui em cima, que são os expoentes. Então, eu vou ter o quê? 2 multiplicado por x mais 2, tá? Igual a 3 multiplicado por x mais 4. Aqui, pessoal, ó, esse 2 aqui, ó, o que a gente fez aqui? Eu pulei um passo, desculpa. A gente tem aquela propriedade que diz que quando eu tenho uma potência elevada a uma outra potência, eu posso simplesmente multiplicar eles, né? Essa propriedade aqui, ó, deixa eu voltar lá. Essa aqui, ó, é a 5, ó. Tem uma potência, parênteses, outra potência. Eu posso manter a base, em vez de fazer uma potência da outra, eu vou multiplicar as potências. Foi o que a gente fez aqui. Ó, tenho 2 elevado a uma outra potência. Mantenho a base, que é o 2, multiplico 2 por x mais 2, que é esse que está aqui embaixo. Mesma coisa aqui. Mantenho a base, vou multiplicar o 3 por x menos 4. Está aqui, 3 multiplicado por x menos 4. Aí sobrou aqui embaixo, aí é só uma questão de multiplicar e depois resolver a equação. Vai ficar aqui 2x mais 4 igual 3x, 3 menos 4, menos 12. Põe o x para um lado, o que não tem x para o outro. 2x, o 3x vai vir menos 3x. Do outro lado, o menos 12 já está aqui, e o 4 positivo vem 4 negativo, menos 4. 2x menos 3x é igual a menos x, que vai ser igual a menos 16, né? Menos 12 menos 4 é menos 16, tá? Não vou errar isso aqui, tá? Dois números negativos, a gente soma os números e mantém o sinal negativo, menos 16. Então, como eu tenho menos x menos 16, se multiplicar os dois lados por menos 1, eu vou ter que x positivo é igual a 16 positivo. Então, a solução da equação é igual a 16, tá? Isso aqui já é um pouquinho mais simples. Mas, pessoal, por que eu falei dessas propriedades, tá? Porque a gente tem que usar elas para resolver algumas equações, ok? Então, é importante você depois for reler o material aí, fazer os exercícios de hoje também, de revisão, dar uma olhada de novo nesses slides aí, com certeza, tá?
E depois aqui, pessoal, são exercícios para vocês fazerem aí, tá? E tem o resultado deles aqui, tá? Eu bati foto no meu caderno, tem o resultado de cada um deles, tá? Então não é nada muito complexo, assim. Acho que o mais dificilzinho deve ser aqui o D, tá? Os outros são mais simples. Tá? São para vocês fazerem depois. Aí vocês depois releiam o material, façam esses exercícios resolvidos aqui. Se tiver alguma dúvida, manda e-mail, manda pelo WhatsApp ali que a gente vai conversando. E amanhã, ou hoje mesmo, vocês baixem lá os exercícios que está no SIGA, tá? De revisão, que está registrado amanhã. E aí, esse exercício de revisão, pessoal, é todo o conteúdo da segunda avaliação, tá? Que é razão, proporção, relações, funções, gráfico de funções e as equações que a gente viu hoje, tá? Pessoal, querem que eu fale mais alguma coisa aqui? Ficou alguma dúvida muito séria aqui em algum slide aqui que a gente possa voltar e conversar? Vocês estão muito quietinhos, né? Quando estão muito quietinhos, ou porque entenderam tudo, ou porque não entenderam nada. Alguém dá um sinal de vida aí, por favor. Depois eu vou dar mais uma lida ali, fazer os exercícios, que o cara vai pegando. Pessoal, se matemática, como eu falei, se não sentar e fazer, não dá. Eu posso ficar falando com vocês aqui 20 horas, refalando tudo que eu falei. Se vocês não sentar e fazer, aí vê a dificuldade, cheguei aqui e empaquei. Como é que eu resolvo essa parte aqui? Aí é onde vocês vão ter as dúvidas, vão tirar comigo, no WhatsApp, ou até entre vocês no grupo, vocês tiram entre vocês mesmos, colegas, tá? A ideia é... Tu tem que ter entendido, né, Valnei? Porque tu já fez essa disciplina no passado. Pessoal, tirando essa parte da equação exponenciais, tá? A equação ali de primeiro grau simples, isso aí com certeza vocês já viram na escola, tá? Era para ter visto, pelo menos. Eu sei que às vezes passa tempo que ela se esquece, mas a ideia é que vocês revendo agora, refazendo, o cérebro vai retomando o que vocês já viram, tá? Ok? O Arthur quer falar, Arthur? Tinha aberto o microfone. Só para dizer, sem problema. Tem grupo no WhatsApp, Valnei? Tem? Tu não tá no grupo, Valnei? Primeira fase? Tá, já vou... Então, pessoal, já vou colocar, então, o Valnei aqui para alguém adicionar ele aí, então. Só faz matemática, né, Valnei? Responde aí. Só matemática, né? Tá. Pessoal, então eu vou colocar o dele aí, daí algum de vocês só adiciona o Valnei aí, tá beleza? Pessoal, tem alguma dúvida? O Jefferson tá aí? O Jefferson? Catrinho, tranquilo? Pessoal, quem saiu do ensino médio há pouco tempo, provavelmente viu isso aí no terceiro ano, no segundo, fica mais fácil, né? Agora, aqueles que fazem 10 anos aí, sei lá, 5, 15, pessoal que é um pouquinho mais velhinho, às vezes complica. Mas, assim, é questão de sentar e tentar fazer, tá? Como eu falei, eu vou cobrar esse tipo aqui, tá? Na avaliação. Deixa eu botar aqui. Exponencial, mas esse tipo aqui, tá? Aquela ali de... Tem que fazer aquela questão ali de... A D aqui, não, a C, desculpa. Esse tipo aqui eu não vou cobrar, tá? Quem quiser fazer para aprender, ótimo, tá? Quanto mais vocês aprender, souberem fazer coisas, é melhor para vocês, tá? O conhecimento, a sabedoria nunca é demais, tá? Quanto mais, melhor, tá bom? Então, mas pelo menos essas aqui mais simples, tá? De passar para um lado para o outro, de fazer essa aqui, de saber algumas propriedades da potência, vocês vão ter que conseguir fazer, tá? Assim, eu tirei já essas mais difíceis aqui, e já nem passo equação de segundo grau também, para não complicar tanto, tá? Mas eu não posso tirar mais do que isso. Se eu tirar mais do que isso, eu não vou conseguir passar nada de equações exponenciais, né? Tô passando o mais simples possível que tem de equações exponenciais, tá? Não, se eu tirar mais do que isso, daí não tenho que passar, né, infelizmente. Mas é só uma questão de vocês fazerem e depois conversa comigo, conversa com o pessoal ali no grupo, tá? Vai tirando as dúvidas, tá? Mas é tranquilo. Por exemplo, essa última aqui é fácil, né? As bases são iguais, né? É teta, não precisa fazer quase nada. Agora, quando não tem as bases iguais aqui, que dê um pouquinho mais diferente, tá? E aqui vocês forem ver, as 4 primeiras não são exponenciais, tá? Só a última, que é uma equação exponencial. Então, assim, na avaliação, eu vou dar um pouquinho de exponencial e um pouquinho da equação já prontinha aqui direto, tá? Que é só passar para um lado, para o outro e multiplicar e dividir, tá? Não vai ser, assim, muito complexo, ok? Então, bom para vocês, né? Senhores, mais alguma dúvida? Fala aí, quem falou aí? Alguém abriu aí? Wagner, fala. Só confirmei, é isso aí, tá mais, assim fica mais simples. Hã?
Não, só confirmei que assim fica mais simples mesmo, Sim, né? sim. Não, Facilita. quando a gente está presencial ali, eu passo isso aí que tá ali, tá? O conteúdo é o mesmo, é isso aí. Só que daí na hora de cobrar na avaliação, eu sempre cobro uma mais ou duas mais encardidas, assim, né? Um pouco mais difícil, que a galera tem que pensar um pouco mais. Aqui, como a gente está nessa pandemia, essas mais encardidas eu tô dando. Tem uma mais ou duas mais difíceis, mas eu tiro uma, duas ali para não ficar tão complicado, tá? Mas é para você Mas, saber que tem, tá? Que se um dia mas for fazer. matemática é isso aí, né? Tem que fazer as listas. O cara faz as listas, vai Tem ser. que fazer. Vai mudar Senão não tem como, tem que fazer, é isso mesmo. Tá? Então, pessoal, é sentar e fazer, tá? É isso aí. Aí vai de cada um ter esse tempo aí, tá? E essa noção que vocês têm que sentar e fazer e depois tirar dúvida com o professor, com os colegas, enfim. Matemática não é um tipo de coisa que a gente aprende só ouvindo, tá, pessoal? Isso vocês têm que entender. Tem disciplinas que são mais teóricas, que só ouvindo o pessoal até aprende. Mas matemática, só ouvindo, não tem como. Se não sentar e fazer as listas, fazer exercício, tá? Ver, de repente, outros vídeos no YouTube, tem outros professores que também têm explicação, às vezes, bem melhor que a nossa, tá? Então, não tem problema. A ideia é só que vocês aprendam, ok? Tranquilo, obrigado. Eu acho que vi em 1990, o Valnei falou. Tá viva, Catrine, que bom. Tá, pessoal, então é isso aí. Se não tem mais nenhuma dúvida, tentem reler o material, tentem fazer essas 5 questõezinhas ali que tem no final do slide, tá? Que são simplesinhas. O resultado tá ali no slide mesmo, no final tem a resposta, tem ali o passo a passo da resolução, tá? Para quem não conseguir fazer. E qualquer coisa a gente tá aí. Beleza? Bom final de semana a todos, tá? Lembrando que amanhã tem aquele material lá que é de revisão, exercício, mas não vai ter videoaula, não precisa entregar, nem amanhã nem nunca. Vocês têm que fazer esses exercícios de revisão para preparar vocês para fazer a avaliação, tá? Ah, professor, eu sou bom na matemática, já sei tudo. Se já quiser fazer a avaliação, espera para terça-feira eu abrir, já faz e deu, tá? Então, mas é só para ajudar vocês, ok? Então, pessoal, bom final de semana a todos aí, tá? E qualquer coisa, manda um zap ou um e-mail. Beleza? Boa noite a todos. Valeu, boa noite. Falou. Falou, até. Boa noite.